Obrigado, Jesus, porque nessa noite o Senhor está colocando os nossos olhos em Ti. Porque quando nós olhamos para Ti, nada mais importa. Porque a cura está em Ti, a solução está em Ti, o renovo está em Ti. O verdadeiro amor e a verdadeira graça e a verdadeira verdade estão em Ti. É por isso que como igreja aqui em Jaguariúna nós queremos declarar, Jesus, que Tu és o mais importante aqui. Nós amamos a Tua presença, Deus. Falte o que faltar, mas não nos falte a Tua presença. Porque um dia nos Teus átrios, um dia nos Teus átrios, um dia na Tua presença, vale mais, vale mais, vale mais. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conduzindo essa igreja aqui a um novo nível de maturidade nessa estação. Eu sinto no meu espírito que o Senhor, é como se fosse uma visão que o Senhor está pegando, como se fosse Ele pegando uma criança que é um jovem, que é um adolescente, ao mesmo tempo pegando pela mão e levando pelas fases da vida e está trazendo crescimento. E o que eu vejo é o Senhor pegando vocês no colo e trazendo vocês para uma nova fase de maturidade. Porque o mais maduro não é o mais velho. O mais maduro é aquele que está com o ouvido sensível para ouvir e obedecer o que o Pai está falando. E eu sinto que o Senhor está levando vocês a esse nível, um nível mais profundo do que vocês já experimentaram até hoje. A impressão no meu coração é que o Senhor está fortificando vocês, para que vocês sejam uma igreja conhecida como uma igreja que dá continuidade, que não para, mas que dá continuidade naquilo que o Senhor confiou nas mãos de vocês. Jesus, nessa noite nós te pedimos, continua falando conosco. Continua falando conosco. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos para te ouvir e te obedecer. Que o Senhor fale nos nossos corações nessa noite, trazendo maturidade. Uma nova estação, numa maturidade maior. Obrigado, Deus, eu sinto no meu espírito também que o Senhor vai conduzir vocês a lugares profundos nele, mas não para ter um benefício do lugar profundo em si, mas para que vocês possam levar outros a esses lugares profundos. Porque você não pode levar ninguém a um lugar que você não experimentou antes. Na presença nós experimentamos, então nós conduzimos outros. O Senhor está levando vocês a um nível de maturidade na presença dEle, que vocês não vão mais se contentar apenas com o culto de domingo, que vocês não vão mais se contentar apenas por conferências, que vocês não vão mais se contentar apenas por momentos, mas que vocês vão viver um nível intenso de um relacionamento tão profundo com Ele, que esse relacionamento vai tocar casas e famílias aqui dessa cidade. Pai, nós selamos essa palavra. Nós selamos essa palavra e pedimos, continua falando conosco nessa noite. No nome que é sobre todo nome, a qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu não sei o que vocês acham, mas para mim quando não precisa mais ninguém tocar, não precisa mais ninguém cantar, é o melhor momento. Quando a gente já ofereceu e aí Deus vem e começa a falar, e eu não sei quantos estão sentindo aqui, mas eu sinto uma presença doce do Espírito Santo nessa noite. Nós caminhamos pelo fogo, nós passamos pela majestade santa, nós passamos por aquele que é o digno de receber toda a honra e toda a glória, aquele que foi o cordeiro morto, mas que ressuscitou e como um leão ruge.
E agora eu não sei, mas eu sinto no meu espírito como se fosse uma brisa suave aqui nesse lugar. Uma brisa suave aqui nesse lugar. É o tipo de ambiente que já é suficiente nele mesmo. E sabe, irmãos, nós não adoramos o ambiente, mas nós adoramos o Deus que cria esse ambiente para nós. Então, com ou sem ambiente, com o céu fechado, onde estão os corações abertos? Onde estão os corações abertos, que não dependem de atmosfera para adorar Ele, mas que tem um coração contrito e quebrantado? Sabe, nesses dias eu não me impressiono muito com um grande nível de evidência, mas eu honro pessoas que gastam suas vidas se tornando uma referência, porque a evidência é passageira, mas a referência gera frutos e legado. Eu não sei, eu sinto de falar para vocês, não se preocupem com a evidência, me corrijam se eu estiver errado, mas eu sinto de falar, não se preocupem com a evidência, porque a evidência é consequência de nos tornarmos referências. Vamos nos preocupar em gastar as nossas vidas, vivendo uma vida de caráter, para nos tornarmos referência, uma vida de unção, uma vida de busca, uma vida de desenvolvimento de dons, sim, ao ponto de nos tornarmos referências, porque quando nos tornarmos referências, aí sim, se vier ou não vier a evidência, eu sei que eu estou sendo fiel no papel que Deus me deu. Nos dias de hoje nós confundimos evidência com referência. Nós achamos que porque alguém está em evidência, essa pessoa é uma referência. Nem sempre. Há pessoas escondidas, há pastores que não têm milhões de seguidores, mas que estão dando a sua vida por você. Então, antes de ouvir o que a evidência está falando lá no YouTube, busque ouvir o que o seu pastor está falando aí pertinho de você. Ah, como eu esperava um amém mais forte. Eu sei que esse não é o tipo de mensagem que bomba, mas sinceramente eu não me preocupo com mensagem que bomba. Eu me preocupo com mensagens que transformam pessoas de dentro para fora. Porque sabe, irmãos, seguidores passam. Deixa eu te falar uma coisa, até Jesus perdeu seguidores. Está na Bíblia. A palavra fala que chegou um determinado momento que Jesus perdeu seguidores, mas me diz uma coisa, talvez ele deixou de estar em evidência nos seguidores, mas ele deixou de ser uma referência? Porque evidência, às vezes você está no alto, às vezes você está embaixo, mas referência. Passa anos, passa meses, passa décadas, se você é fiel naquilo que Deus te deu e se tornou uma referência. Eu falo do Asaf, por exemplo. O Asaf Borba hoje, ele não tem os milhões de seguidores que alguns têm, mas ele deixou de ser uma referência, irmãos. Ele é uma referência. O Ademar de Campos, pastores que deram suas vidas para que hoje a gente tivesse bateria na igreja, para que hoje a gente pudesse cantar cânticos congregacionais. Me diz uma coisa, talvez eles não estejam em evidência, mas eles deixaram de ser referência. Olha bem na bolotinha do meu olho, você não precisa de evidência para se tornar uma referência. O que você precisa é ouvir o seu Pai que está no céu, porque quando você ouve o seu Pai que está no céu, Ele muda o seu destino e te transforma naquilo que Ele sonhou para que você seja. Me prova isso na palavra, Matt. Sim, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Tem um povo aqui que gosta de Bíblia? Não senti muita firmeza não, irmãos. Tem um povo aqui que ama a Bíblia? Amém. Aleluia. Eu não sei se é possível passar aqui, mas se não for eu vou abrir. A minha está aqui. Evangelho de João. Será que você pode abrir aí no seu celular, no seu smartphone, ou na sua Bíblia de papel? Eu gosto da Bíblia de papel, mas para viajar fica muito pesado, eu vou no smartphone. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Vamos lá.
No dia seguinte, estava João ali outra vez com 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Disse-lhes Jesus: Vem e vê. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Outras versões falam 16 horas da tarde. Agora preste atenção, se você está anotando, sublinha esse nome. Era André, irmão de Simão. Sublinha Simão. Era André, irmão de Simão, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhes: Achamos o Messias. E o levou a Jesus. E Jesus, fixando os olhos nele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Outras versões: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui por enquanto. Vamos lá. Eu preciso de 3 voluntários para vir aqui. Vamos fazer um teatro para ficar mais claro o que está acontecendo nesse texto. Vamos lá? Um de cada vez, não precisa vir correndo. Isso, um de cada vez. Nossa, já temos uns 15 que levantar. Pronto, tem 2 vindo lá e mais um aqui. Já já você vem também, segura aí. Vamos lá, gente, deixa eu perguntar. Eu sei que essa atmosfera está maravilhosa, mas deixa eu perguntar: vocês estão empolgados ainda porque Deus tem para continuar falando nos nossos corações essa noite? Tem? Então vamos lá. O que o texto está falando é o seguinte: João Batista está conversando com 2 discípulos. Discípulos, virem para aí que ele está conversando com vocês. Isso, ó, João Batista está conversando com os 2 discípulos, né? Uau, que isso? Ele está mesmo. Então, enquanto João está falando com os 2 dos seus discípulos, a palavra fala que Jesus passa nesse texto aí. Quem passa? Eu vou fazer o papel de Jesus, que dizem que eu pareço com ele. Oh, bênção. Jesus passa, e aqueles 2 discípulos que estavam com João começam a seguir Jesus. E Jesus, percebe que está sendo seguido. Ele para, olha para os 2 discípulos e fala: Ei, o que é que vocês querem? Para. Esse aqui é quem? João Batista. Ele tinha os discípulos que começaram a seguir a Jesus. Você percebe João ficando com inveja de Jesus porque os discípulos dele começaram a seguir Jesus? Você percebe João denegrindo Jesus porque os discípulos dele começaram a seguir Jesus? Porque quando alguém sabe quem é e sabe qual é o seu propósito, quando alguém sabe quem é e sabe qual é o seu propósito, ele não fica difamando, caso venha uma ordem de Deus e leve seus discípulos para outro lugar, porque ele entende que ele não é concorrente de Jesus, mas que eles são aliados numa mesma obra. Se nós entendêssemos isso como líderes, a gente ia ter muito mais tranquilidade no nosso dia a dia. Porque eu sei que em Jaguariúna não acontece, mas em Londrina, às vezes vem uma palavra de Deus, e até com o pastor, e aí diz: olha, a partir desse momento, os discípulos, fiquem aí discípulos, vão começar a andar em outro lugar. E aí a gente fica assim: não! Eu investi, eu cuidei, eu dei minha vida. Ei, entenda algo, você tem um papel que ninguém vai poder fazer. Mas olha bem para o irmão do seu lado aí, olha aí, bem na bolotinha do olho. Isso, olha para o do outro lado aí, bem na bolotinha. Esse irmão também tem um papel que você não vai conseguir desempenhar. E aí você vai fazer um favor para mim, você vai olhar de novo para essa pessoa e vai falar assim: você, fala aí, você não é meu concorrente, você é meu aliado, e nós estamos juntos, para que o reino de Deus seja edificado em Jaguariúna. João Batista, aquele que preparou o caminho, Jesus, aquele que vem depois. Agora veja,
Você entende que cada um está fazendo o seu papel? Não é disputa, não é concorrência, é cada um. Eu sei quem eu sou e eu sei o meu papel. Não é à toa que depois Jesus fala: ei, João mandou os discípulos para mim, mas quer saber? Eu falo para vocês, discípulos, que vocês vão fazer obras maiores. Ei, toda liderança saudável, ela não vai tentar te boicotar, ela vai tentar te impulsionar para o lugar que Deus tem para você. Então veja, eles começam a seguir Jesus. Jesus pergunta: o que é que vocês querem? E aí eles olham para Jesus e você, e falam assim: Jesus, nós só queremos saber onde você mora. Uau! Nós só queremos saber onde você mora. E sabe o que Jesus faz? Vem e vê. E agora João está liberado. Um aplauso a João, ótimo. Arrasou. Ministério do teatro. Então, ele leva e passa o dia com eles. Vamos? Aleluia. E aí, conheçam a minha família, conheçam a minha casa. Uau, legal, minha esposa. Quer dizer, não, Jesus não tem esposa, mas nós somos a noiva, a esposa, mas tudo bem. Vamos lá, então depois de passar o dia com Jesus, sabe o que acontece? Um deles, chamado André. Sou André mesmo. Eu queria pregar outra coisa, irmãos, e aí o Espírito Santo falou: é essa a palavra hoje, então é essa a palavra hoje mesmo. Ai, André. A primeira coisa que André faz, depois de passar o dia com Jesus, sabe o que é? Ele vai para a casa dele, pega o irmão dele, escolhe um irmão aí, escolhe aí, vai lá para tua casa, quer dizer, e pega um Simão aí, e traz até Jesus. Agora peraí, vem os 3 discípulos, com Jesus, para tudo. Jesus, olhando para Simão, peraí, Jesus nunca havia encontrado Simão antes. Jesus olhando para Simão fala: está aí na sua Bíblia, tu és Simão, filho de Jonas, ou filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Peraí, irmãos, vamos ser sinceros, vem cá comigo, ficam os discípulos aqui, que nem eu, virado de frente para o pessoal, vamos lá. Simão, vem para pertinho de mim, isso, vamos lá. Me diz uma coisa, gente, de verdade, nós estamos falando de evidência e referência, certo? No início nós falamos sobre isso. Me diz uma coisa, honestamente, hoje em dia, quem tem mais evidência, Simão Pedro ou André? Sobre quem tem mais textos falando, Simão Pedro ou André? Se fosse Simão Pedro hoje em dia tivesse Instagram, quantos seguidores ele teria? Milhões não teria não, irmão? Porque num discurso foi 3.000, imagina. E André? Seus tímidos, 9.000, não tem nem um arrasta para cima ainda, 10.000, mas me diz uma coisa, se não fosse André, talvez Simão nunca teria ouvido falar da presença. Então, ei, talvez hoje você não tenha evidência, mas se torne uma referência, que talvez, você nunca vai ter uma evidência grande, talvez, mas talvez você leve alguém para Jesus, que toque as nações. Talvez essa igreja nunca tenha 500.000 membros, só 10.000. Cadê o glória a Deus aí? Cadê o glória a Deus? Só 10.000. Mas talvez a quantidade de pessoas que tem aqui podem causar uma revolução tão grande quando elas entenderem quem são, que igrejas grandes ainda não estão fazendo. Agora vamos lá, vocês estão comigo aqui ou não? Estão entendendo? Simão chega em Jesus. Jesus olha, eu acho esse texto um negócio extraordinário. Jesus olha para Simão e fala: tu és Simão, tu serás chamado Pedro. Tu és Simão, tu serás chamado Pedro. Para tudo. Não é pelo menos estranho o que Jesus está fazendo? Sabe o que Jesus está fazendo?
Ele está chegando em alguém que tem um nome e dizendo: tu vai ter outro nome. Espera aí, me lembra seu nome? Natan. É como se Jesus chegasse no Natan, falasse assim, trazendo para os dias de hoje, tá, gente? Tu és o Natan. Tu serás chamado João Kleber. Para tudo. Ei, me diz uma coisa, vamos ser honestos, isso está na sua Bíblia, irmão, mas é estranho ou não é? Fala a verdade, é estranho ou não é? Jesus chega em alguém que tem um nome dizendo que vai ter outro nome? Como assim? E eu não entendia isso. Sabe, Natan, até um momento que eu comecei a estudar com alguns mestres rabinos, e eles falam que, de acordo com diversas visões rabínicas, existem 4 princípios que podem mudar o destino de uma pessoa. E um deles é o nome. É por isso que você vai ver Deus encontrando com algumas pessoas e mudando o nome. O que Ele está fazendo não é mudando o nome, é mudando um destino. Uau. Quantos lembram de Abrão? Uau! Abrão não deveria ser pai de ninguém, mas quando Deus encontra com ele, Ele fala: não, peraí, hoje eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino. Antes o teu destino não era ter filho nenhum, agora que eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino, eu te transformo num pai, e não só num pai, mas num pai de multidões. Sara, a mesma coisa. Tem diversos personagens que isso acontece, mas espera aí. Na velha aliança, Deus encontrava com a pessoa e mudava o destino naquela hora, mudava o nome naquela hora, mas com Simão Ele está fazendo diferente. Ele está falando: tu és Simão, tu continuarás sendo Simão, lá na frente tu serás Pedro, mas tu ainda não é Pedro, tu és Simão. E eu sempre me perguntei: por que, Jesus? Por quê? Por que com Simão foi diferente? E eu tive um entendimento que, uau, isso me levou a um lugar mais profundo. O entendimento de que, na antiga aliança, quando Deus chegava, um encontro mudava o destino. Mas na nova aliança, a partir da vinda do Espírito Santo, que é disponível para todos nós, não são apenas encontros que mudam o destino. Não é apenas um culto que muda o destino. Não é apenas um sábado à noite que muda um destino. Não é apenas uma conferência que muda um destino. Mas é um relacionamento. E você vai ter que dar uma glória a Deus. Ei, deixa eu te falar, o evento é bom, o culto é bom, continue vindo, a célula é boa, a congregar com os irmãos é maravilhoso, mas entenda algo: um evento talvez mude o seu dia, mas um relacionamento muda a sua vida. Aleluia! Porque eu sei que em Jaguariúna não, mas em Londrina tem gente que vive de culto em culto, de domingo em domingo, de sábado em sábado, mas não vive de dia a dia. Então são pessoas que você vai olhar e às vezes depois de 5 anos parece que o destino não mudou. Você já viu? Aquele que você encontrou há 5 anos atrás, você encontra de novo, parece estar igual. Por quê? Porque muitas vezes se contenta com um encontro, se contenta com um evento, mas não parte para um relacionamento. E o que muda o seu destino não é apenas um evento, mas é um relacionamento. Agora, liberados meus discípulos, fica, Simão. Vai não, Simão. Vamos lá. Simão entendeu. É mesmo, o que muda o meu destino não é só um encontro, não é só um evento, não é só um culto, não, é o relacionamento. Então eu vou começar a me relacionar com Ele. E Simão começa a andar com Jesus, e começa a se relacionar com Jesus. E aí eles vão para um lado juntos, e vão para o outro também. E agora Simão vê os grandes discursos de Jesus, mas quando não tem ninguém, não tem comida, ele está junto também. Quando está bombando a conferência, Simão está junto. Mas quando não está bombando, ele está junto também. Quando Jesus está em evidência, fazendo discurso, Simão está junto. Mas quando Jesus está no secreto lá, Simão também. Porque Simão entendeu, o relacionamento é melhor do que o evento. O relacionamento, no fundo, ele é melhor que o evento. Por que, Mete? Porque o evento é passageiro, mas o relacionamento é eterno.
Ah, meu Deus, como eu queria um glória a Deus mais forte. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Porque certa vez acontece algo. Jesus vira para mim, Simão, e volta os meus 2 discípulos. Ah, cadê vocês? Vem. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então vamos lá. Simão está junto com os outros discípulos. E vem mais um, vem Natan. Isso, aqui virados para mim. Natan querido, sabe o que a palavra vai falar? Simão começa a andar com Jesus. Ei, ele ainda não é Pedro, ele é só Simão. Ainda não mudou o destino. Agora para tudo, vocês, olhando para Jesus aqui, tá? Continuem olhando. Para Jesus que está ali. Isso, fiquem aí. Vamos lá. Você sabe qual o significado da palavra Simão na raiz do hebraico? Deixa eles lá, olha para mim. Simão significa aquele que ouve. E você sabe qual o significado da palavra Pedro na raiz do hebraico? Pedro significa pedra, rocha, constância, firmeza, inabalável. Uau! Então Jesus está chegando em alguém que tem um nome que é aquele que ouve, falando, olha, hoje tu és aquele que ouve, mas se tu se relacionar comigo, eu vou te transformar numa pedra, rocha constante, inabalável. Hoje tu és aquele que ouve. Agora vem cá, me diz uma coisa, me diz, de todas as gerações que já viveram até hoje, qual que é a geração que mais ouve? A nossa. Tem pesquisas que falam que as nossas crianças de 5 anos, quantos anos, irmãos? Tem mais acesso à informação do que alguém que viveu uma vida inteira e morreu há 80 anos atrás. 5. Outra pesquisa fala que os nossos pré-adolescentes de 12 anos, quantos anos? Tem mais acesso à informação do que um rei que reinou na Idade Média. Ou seja, nós somos, querendo ou não, a geração que mais ouve de todos os tempos. Vamos lá, se você quiser saber o significado da palavra onomatopeia, você vai lá na biblioteca pública, abre um dicionário empoeirado e procura a palavra onomatopeia. Ou você pega o seu celular, entra no Google, digita onomatopeia errado, o Google corrige para você e te dá mais de 150 mil resultados possíveis. Quantos vão na biblioteca? Quantos vão no Google, irmãos? E você que não levantou a mão, não pesquisa onomatopeia? Eu não pesquiso onomatopeia. Quantos vão no Google aqui, irmãos? Quero ver isso. Nós todos vamos, porque nós somos a geração que mais tem acesso à informação, que mais ouve de todos os tempos. Nós somos a geração mais Simão de todos os tempos. Mas os mais experientes que estão aqui, me corrijam se eu estiver errado, que ao mesmo tempo que nós somos uma das gerações que mais ouve, nós somos uma das gerações, infelizmente, que é menos rocha, constante, firme e inabalável de todos os tempos. E eu não estou profetizando não, eu estou falando que a gente está vendo, infelizmente, que qualquer coisa é motivo para desistir, que qualquer coisa que foi frustrado é motivo para cancelar, que qualquer coisa que foi frustrado é motivo para engavetar o sonho, que qualquer coisa que foi frustrado é motivo para desonrar pai e mãe, que qualquer coisa que foi frustrado é motivo para trocar de igreja, que nem troca de roupa. Como eu queria um fala Deus lá do fundo. Veio aqui da frente, mas tá bom também. Sabe, irmãos, talvez você pense, puxa, Matt, mas eu esperava que você ia ministrar uma palavra de fogo. Sabe, irmãos, eu acredito numa palavra de fogo, mas não de um fogo passageiro, não de um fogo de palha, mas um fogo que continua. E para existir um fogo que continua, precisa existir um fogo que está dentro de relacionamento. Porque fogo fora de relacionamento é fogo de palha, mas fogo dentro de relacionamento é aquela brasa que um aquece o outro e continua a chama acesa. Porque vamos lá, Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele escolheu pessoas. Por quê? Porque Ele queria mostrar que o relacionamento pode mudar o seu destino. Uau! Agora vamos voltar aqui. Simão é aquele que... E Pedro é pedra, rocha, constância, firmeza. Agora, Simão entendeu. Eu preciso me relacionar com ele para mudar meu destino. Eu vou me relacionar. E está aqui. Até o momento em que Jesus
em Mateus capítulo 16, chama os seus discípulos e fala assim: meus discípulos, vocês que andam comigo, né? Vocês que se relacionam comigo, vocês que estão comigo no culto, mas também estão comigo dentro do quarto, vocês que estão comigo quando estamos com uma igreja lotada, mas quando tem 3 pessoas, vocês também estão comigo. Meus discípulos, vocês que se relacionam comigo, o que é que o povo fala sobre mim? Traduzindo para os nossos dias, o que é que o povo que está nas minhas reuniões de milagre, que está quando eu estou fazendo um discurso maravilhoso, que está quando eu estou multiplicando o pão, mas que não tem um relacionamento comigo, o que é que o povo fala sobre mim? Então a palavra fala que os discípulos olham para Jesus e falam: És o profeta, tu és Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Pera. Você percebe que compararam Jesus ao quê? Elias, profeta. Jeremias, profeta. João Batista, profeta, ou algum dos profetas. Por quê? Porque eles viam o que Jesus fazia. Deixa eu te falar um segredo. Meu Deus, a multidão sabe o que Jesus faz, mas quem tem relacionamento sabe quem Jesus é. Porque agora Jesus olha para os seus discípulos e fala: tudo bem, o povo não sabe quem eu sou, o povo só sabe o que eu faço, e tudo bem, mas e vocês que andam comigo, o que é que vocês falam sobre mim? Então Simão se levanta, olha para Jesus e fala: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. meu Deus, nessa hora Jesus olha para Simão e fala: bem-aventurado é Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que te dou a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar na terra, será desligado no céu. Ei, antes era tu és Simão, agora tu és Pedro, porque você escolheu se relacionar comigo. Eu mudo o seu destino. Alguém me segura que eu estou com vontade de sair correndo aqui, irmão. Corre! Sabe, veja, o povo sabia o que Jesus fazia, mas não sabia quem ele era. E agora eu vou te falar o que vai te deixar chocado. O significado de Simão é aquele que ouve. Vem comigo. De acordo com os estudiosos, essa foi a primeira vez que a palavra Cristo foi dita na terra. Espera aí, Matt, ninguém falou Cristo na terra antes? A palavra Cristo, Messias já tinham falado, muitas palavras já tinham falado, Leão da tribo de Judá já tinha falado, mas a palavra Cristo, a primeira vez que foi pronunciada na boca de um homem, foi de Simão, aquele que ouve. Agora preste atenção, é por isso que Jesus olha para ele e fala: tu és bem-aventurado, Simão, porque o significado do teu nome é aquele que ouve, mas ninguém na terra disse isso antes. Tu ouviu isso do meu Pai que está no céu, e quando você ouve o meu Pai que está no céu, Ele muda o seu destino, e é por isso que eu te digo, tu és Pedro. Uau, meu Deus, obrigado por o meu Deus. Vem comigo. Ele acaba de descobrir quem Cristo era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala: tu és também. Já que tu fala quem eu sou, eu falo quem tu é. Tu és Pedro. E eu já te lanço uma promessa sobre essa rocha, que muitos estudiosos entendem que é Ele mesmo, Cristo. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora olha só, gente, para tudo. Se você fosse Simão, Pedro, que acabou de descobrir quem Jesus era, você ia ou não ia? Pensa, ninguém falou Cristo antes na terra, na vida. Você ia ou não ia? Está no auge do seu ministério.
Pode vir que eu estou pegando fogo. Descobri quem Cristo era. Agora você sabe o que acontece com ele alguns versículos depois? Primeiro que ele é chamado de Satanás. E depois que Pedro nega Jesus. E agora esses meus discípulos estão liberados. Fica, Simão. Um aplauso para eles, gente, arrasaram. Ei, Simão Pedro, do momento mais alto da sua jornada, vai para um dos momentos mais baixos. Ele acaba de negar Jesus. E ele está triste. Ele está muito triste. Simão Pedro acaba de negar Jesus. Ei, do momento mais alto, ele vai para o momento mais baixo. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Isso só nos mostra que homens de Deus e mulheres de Deus também são seres humanos. Sabe o que isso nos mostra? Que os nossos pastores vão errar com a gente, que os nossos líderes vão errar com a gente, que os nossos liderados vão errar com a gente, mas não é por causa disso que a gente vai desistir das pessoas. Ai, porque o seu filho vai errar com você, o seu cônjuge vai errar com você, e vai ter dias que não dá vontade de perdoar, não. Eu sou casado, irmão, eu sei. Não vem com essa carinha angelical aqui, com essa máscara, querer me enganar. Que é tudo mil maravilhas, nunca tem problema no meu casamento. Então não é um casamento. Porque problema vai ter. Mas ao mesmo tempo que tem problema, tem um não desistindo do outro para consertar os problemas. Obrigado por um aleluia. Tem gente casada aqui, obrigado por um aleluia. Ei, esse cara do momento mais alto vai para o momento mais baixo. E agora, irmãos, eu já estou concluindo aqui. Peraí, vamos de novo. E agora, irmãos, eu já estou concluindo aqui. Ai, gente, vocês são tão espontâneos. Simão, Pedro agora. Mesmo sendo Pedro, errou. Mesmo sendo rocha, Constância, erra. Mesmo sendo pastor, às vezes erra. Mesmo sendo líder, às vezes erra. Mesmo sendo pai, às vezes erra. Às vezes erra. Mas sabe o que é interessante? Que a palavra vai falar, o próximo texto que fala sobre esse camarada, é o texto em que ele voltou a pescar. E sabe o que a palavra vai dizer? Que Simão, veja, Simão tinha uma túnica. Simão, bota nas costas, isso. Simão tinha uma túnica. E quando a palavra fala de túnica, ela fala de chamado e ministério. E sabe o que a palavra fala? Que quando Jesus vai atrás de Simão, depois de Simão ter negado, Simão Pedro negou Jesus, a palavra fala que ele, está assim no texto, ele havia tirado a sua túnica. Ou seja, muito provavelmente, Pedro não estava nem mais se sentindo digno de ser discípulo. E para ajudar, ele passa a noite inteira pescando e não pega nada. Imagina se fosse você. Imagina, de verdade, se coloque no lugar de Simão Pedro agora. Se fosse você, eu já não sou bom para ser discípulo. Quando eu vou voltar a fazer aquilo que eu fiz a vida inteira, que foi pescar? Estudiosos dizem que o pai de Pedro tinha uma família, a família inteira era uma empresa de pesca. Ou seja, os caras eram bons naquilo. Passou a noite inteira, não pegou nada. Me diz, eu quero que você me diga, como que você estaria se sentindo no lugar de Simão Pedro? Frustrado, arrasado, o que mais? Fracassado. O que mais? Longe do meu propósito. O que mais? Triste. O que mais? Deprimido. Agora a palavra fala que ele passa a noite inteira sem pegar nada. Mas sabe quem aparece logo pela manhã na praia? Então a palavra fala que Jesus aparece logo pela manhã na praia. Isso me faz lembrar um texto que fala que talvez o choro dure uma noite inteira, mas a alegria que é Jesus sempre vem pela manhã. O choro durando a noite inteira, mas quem vem pela manhã? Quem vem pela manhã, irmãos? Como se o Corinthians tivesse feito um gol. Quem vem pela manhã? Vi uns 3 São Paulinos falando,
não concordo não. Mas vamos lá, Jesus chega logo pela manhã na praia. E veja, é a primeira conversa que Jesus vai ter com Simão Pedro, depois de ele ter pisado na bola com Jesus. Agora me diz uma coisa, você vê Jesus olhando para ele fazendo o seguinte: Simão Pedro, seu fracassado, eu te falei que você ia me negar, e mesmo assim você me negou. Eu te avisei. Quer saber? Você não é perfeito o suficiente para andar comigo. Você não é bom o suficiente para andar comigo. Na verdade você erra muito, Simão. Pedro, você erra demais. Eu dei aquela promessa que eu ia mudar o teu destino, mas quer saber? Eu vou voltar atrás da minha promessa. Eu vou desistir dessa promessa, porque você não está dando o fruto que eu esperava. Você não está sendo quem eu esperava que você seria. Simão, não, talvez ele fez assim: Simão Pedro, você está arrependido? Você está pronto para voltar a ser meu discípulo? Como estão as suas obras? Foi isso que Jesus perguntou, irmãos. Você percebe que Jesus não pergunta nada relacionado às obras de Pedro, mas sim relacionado ao seu coração. E você está falando, Matt, então que as obras não são importantes? Não, não. As obras são extremamente importantes, mas às vezes nós estamos fazendo as obras e o coração está distante. Então Jesus sabia, não, peraí, se eu for atrás do coração dele, as obras vão ser uma consequência daquilo que está queimando lá dentro. Então quer saber? Jesus chega nele, e quando Jesus chega, antes de ele perguntar, ele fala assim, ó, joga a rede do outro lado, e ele joga, e segura, porque agora está pesado, e começa a buscar, começa a trazer. Então a palavra fala que um discípulo olha para Simão e fala: Simão Pedro, é Jesus. E sabe o que a palavra fala que Simão Pedro faz? Se joga nas águas, toma a sua túnica de volta. Ou seja, meu Deus, você tem que dar glória a Deus por isso. Por quê? Porque, Matt, eu tenho que dar glória a Deus? Porque ele havia desistido do seu chamado, ele havia desistido do seu propósito, mas quando ele vê que aquele a quem ele negou, ama ele, vai atrás dele, e se importa com o coração dele. Quando ele vê isso, ele fala: o chamado e o ministério não é no meu braço, porque eu já tentei pescar no meu braço, não consegui. Eu já tentei ministério no meu braço, não consegui. Eu já tentei a cura da minha família e não consegui. Eu já tentei levar meu irmão para Jesus, não consegui. Eu já tentei restaurar meu casamento, não consegui. Quer saber? Não é na força do meu braço. Eu tomo a minha túnica, porque eu entendo que Ele vem atrás de mim, mesmo sem eu merecer, mesmo eu errando, mesmo eu falhando. Então quer saber? Eu pego o meu ministério de volta, eu pego a minha família de volta, eu pego a minha casa de volta, eu pego o meu cônjuge de volta, porque eu acredito na restauração, quando há um coração contrito e quebrantado. Agora Jesus vem e pergunta o quê? Tu me amas, Pedro? Sim. Peraí, Pedro, tu me amas, Pedro? Sim. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Então a palavra fala que Pedro, movido por uma profunda tristeza, olha para Jesus e fala: Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus, tu sabes que eu te amo. Vai muito além das obras, Ele quer o seu coração. Vai muito além daquilo que você pode dar, Ele quer quem você é. Porque quando Ele tem quem você é, Ele tem aquilo que você pode dar. Agora, para a gente encerrar, espontâneos. A palavra fala que Jesus pergunta quantas vezes se Pedro ama? 3. Me diz, quantas vezes Pedro negou Jesus? Existe uma palavra que fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas espera aí, se Pedro negou 3,
Jesus perguntou 3, não superabundou, só empatou. Porque para superabundar significa ser a mais, sobejar. Então para superabundar deveria ser pelo menos quantas? Mas ele pergunta 3. Sabe por que ele pergunta 3 vezes? Agora eu vou te perguntar e você vai ser bem espontâneo. Vocês querem saber, gente? Sim! Essa espontaneidade está me matando. Olha, 3. Vamos lá, Jesus poderia ter olhado para ele e ter perguntado 7, que é o número da perfeição, se ele tivesse focado nas obras. Jesus poderia ter perguntado 10, que é o número da completude, se ele tivesse focado nas obras. Não, agora você está completo. Não. Jesus pergunta 3. Por que 3? Por que 3? Por que 3? Vamos lá. De Gênesis a Apocalipse. Você tá preparado aí para dar um rasante aí, irmão? Para levantar com glória a Deus sinistro depois disso ou não? Está preparado ou não, irmão? Se não tá, tira o cinto aí e prepara. Tira que você vai levantar depois dessa. Vamos lá. De Gênesis a Apocalipse, se não todas, quase todas as vezes que Deus usa o número 3, Ele está falando sobre uma coisa: continuidade. Continuidade. Que é a impressão que eu tive no meu espírito que Deus está fazendo com essa igreja aqui. Está levando ela a uma continuidade, não só de momentos, mas de um relacionamento que vai mudar a realidade. Que vai mudar a realidade. Vem, me prova, Matt. Sim, lá em Gênesis. Vamos juntos. Quando a terra estava totalmente devastada lá em Noé, você sabe quantos filhos homens de Noé edificaram a terra, dizendo que a terra não ia acabar ali, mas iria continuar? 3, vem comigo. Quando Jó estava se coçando com cacos de telha porque ele havia perdido tudo e ele pensou que a sua vida iria acabar, você sabe quantos amigos inicialmente foram falar com Jó e depois ele entendeu que a vida dele não acabava ali, mas continuava? Ei, me diz aqui, quando Jonas estava querendo desistir do seu ministério, quantos dias e quantas noites ele passou dentro do grande peixe dizendo que o ministério não acabava, mas que continuava? 3, vem cá. Quando Jesus estava aqui na terra, quantos anos durou a execução das obras do seu ministério? 3, dizendo que não acabava nele, mas queria continuar. E agora você vai, já se mexe aí, vai, dá uma mexida aí, irmão, vai. Isso, dá, prepara. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava pregado naquela cruz, quando Jesus estava pregado, talvez muitos olharam para Jesus e disseram: acabou. Não tem continuidade, não tem, ele está morto, ele está cheio de feridas, ele está morto, acabou as promessas, acabaram as promessas, aquilo que ele prometeu, acabou, aquilo que ele se empenhou, acabou, quer saber? Acabou, me diz uma coisa, em qual dia Jesus ressuscita dentre os mortos, dizendo que nem um madeiro, nem prego, nada poderia impedi-lo de dar continuidade naquilo que ele estava fazendo. No terceiro, então, quando Jesus olha para Pedro, e olha para mim, Pedro, e pergunta 3 vezes se ele o ama, traduzindo, ele está falando isso aqui: Pedro, hoje eu não te pergunto 7, que é o número da perfeição, porque perfeito você só vai ser na glória. Pedro, hoje eu não te pergunto 10, que é o número da completude, porque completo mesmo você só vai ser na glória. Mas quer saber, Pedro? Hoje eu te pergunto 3 vezes que tu me ama ou não. Eu te pergunto 3 vezes se tu me ama, sabe por quê? Porque não importa o momento, se ele é bom ou ruim, não importa se você está cheio de grana ou sem grana, não importa se você se deu bem ou se deu mal, não importa se tudo está dando certo ou as coisas estão dando errado, não importa se você está voando ou se você está se rastejando, eu te pergunto 3 vezes se tu me amas, Pedro, para te mostrar que no relacionamento comigo, independente do alto ou do baixo, do certo ou do que não deu tão certo como você gostaria, o que importa nessa jornada é que você continue e 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 continue.
Quantas vezes Pedro nega Jesus? Quantas vezes Jesus pergunta se Pedro ama? 3. Agora em Atos 2, na descida do Espírito Santo, tem alguém que se levanta cheio de poder e autoridade e dá um discurso que quase 3.000 pessoas se convertem. Quem é esse? Aquele que vacilou, mas que não desistiu. Aquele que talvez errou, mas que não parou. Aquele que talvez não fez tudo certo, mas que continuou. Aquele que às vezes o dia parecia que não ia vir, que era só a noite, o choro só estava durando a noite e amanhã não chegava, mas que esperou até ver amanhã chegar. Simão Pedro dá um discurso e quase 3.000 pessoas se convertem. Agora espera aí. Quantas vezes Pedro nega Jesus? 3. Quantas vezes Jesus pergunta se Pedro ama? 3. E quase quantas 1.000 pessoas se convertem no discurso, no primeiro discurso de Pedro? 3.000. Me diz aqui, 3.000, numericamente, é muito mais que 3 ou não? Aí se cumpre a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Sabe, irmão, se você pode aí no seu lugar, feche os seus olhos nessa hora. Uau. Isso, com os seus olhos fechados. Eu tenho a impressão no meu espírito que tem algumas pessoas, sim, talvez você diga, não, eu fui muito abençoado por essa palavra, sim, mas tem pessoas aqui que talvez estavam a ponto de desistir. Talvez da sua casa, talvez da sua família, talvez do seu ministério, talvez até já largou a capa. Mas eu sinto no meu espírito que essa noite é como se tivesse um monte de capa aqui. A única coisa que você precisa fazer é tomá-la de volta e colocar sobre ti. Porque o ministério vai muito além de ti. Quem te dá força é Ele. Quem te conduz é Ele. Quem te leva é Ele. Então, ei, com os seus olhos fechados. Com os seus olhos fechados. Você que sabe que essa mensagem é para você. Que ou você desistiu, ou você já estava próximo de desistir de alguma das coisas que você sabe que Deus te deu, que Ele te confiou. Eu quero te convidar. Eu não estou te convidando para aceitar Jesus, não. Eu estou te convidando para tomar sua túnica de volta. Porque talvez você ainda por fora não deixou, mas por dentro já deixou há muito tempo. Eu quero te convidar, se isso é contigo, vem aqui para frente. Vem. Se você entende, isso é comigo. Eu quero, talvez eu estou desistindo de algo que o Senhor me deu, talvez estou desistindo de buscar a santidade, talvez estou desistindo de algum discípulo, talvez eu estou desistindo dos meus pais, dos meus filhos, eu não sei, mas eu sei que tem muitas túnicas aqui na frente. Eu sinto no meu espírito, e você sair do seu lugar, talvez você pense, mas eu posso receber aqui onde eu estou? Pode, mas quando você vem aqui para frente, é como se você estivesse falando, através de um ato profético, falando, Jesus, isso é comigo, eu quero tomar minha túnica de volta, eu quero tomar minha túnica de volta, eu quero tomar minha túnica de volta, eu preciso dar continuidade, eu preciso voltar, eu preciso renovar, eu preciso talvez mudar, eu não sei, mas eu quero nessa noite tomar minha túnica de volta. Nessa noite eu quero tomar minha túnica de volta. Eu quero pegar de volta minha túnica, eu quero tomar minha túnica de volta. Porque eu sei que não é no quanto eu consigo, ou no quanto eu sou bom, mas é no quanto o Senhor já conseguiu por mim. É no quanto o Senhor, na minha fraqueza, me torna forte. Isso, se isso é com você, vem.
rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que em tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, se eu entrarei longe dos santos, eu não sei mais viver. Oh, não consigo mais viver. Oh, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, oh, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, oh, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso lugar, aos pés dele. Oh, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, oh, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, se eu entrarei longe do santo dos santos, eu não sei mais viver, pois eu não quero mais viver longe de ti, longe da tua presença. Oh, quem já pisou no santo dos santos, em outro, oh, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória dele. Invade-nos, invade-nos. Quem já pisou, oh, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, oh, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama agora. Sabe, eu sinto que o Senhor está começando a relembrar algumas pessoas desse lugar. Talvez você já tenha experimentado uma profundidade de glória dentro da sua vida, no seu quarto. E
que nessa noite o Senhor está começando a relembrar essa profundidade, está começando a relembrar os sonhos que Ele tem colocado dentro do teu coração, que são dEle. Essa é uma noite que está sendo renovado aquilo que Ele colocou sobre ti, a essência que Ele colocou sobre ti. Ei, é muito fácil olhar para o vale dos ossos secos e dizer que é morte, mas o Senhor, Ele diz, profetiza que seja vida, que volte à vida os ossos secos. O Senhor está te relembrando, Ele está te relembrando. Oh, quem já pisou no Santo dos Santos, esse é o lugar, outro lugar. Oh, não sabe viver, e onde estiver, reclamar pela glória de Deus. Mais uma vez, com toda a força, levante a sua mão e diga: alguém já pisou em outro lugar. Oh, não sabe viver, e onde ama agora de Deus. Senhor, nós liberamos um tempo de continuidade. Pessoas que começam, mas que continuam. Pessoas que começam, mas que continuam. Jovens e adolescentes que começam, mas que continuam. Casais que começam, mas que continuam. Famílias que começam, mas que continuam. Deus, nós queremos profetizar que essa é uma igreja que começa e que continua. Nós queremos profetizar, Deus, sobre essa casa, sobre essa igreja, uma igreja que vai dar continuidade naquilo que o Senhor derramou, que vai dar continuidade naquilo que o Senhor confiou. Nós liberamos, Deus, nós liberamos aqui um tempo, Pai, um tempo novo, uma nova estação, em que eles serão conhecidos como uma igreja que não para, uma igreja que é rocha constante, firme, inabalável, e que dá continuidade. Será que você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder? Levante suas mãos para o lado da sua casa, para o lado da onde você mora. Levante suas mãos aí por isso. Agora você vai começar a levantar sua voz e vai começar a profetizar continuidade na sua família, continuidade na sua casa. Vamos lá. Levante as suas mãos para sua casa, profetize. Onde o inimigo está tentando trazer morte, que haja vida. Onde está tentando trazer destruição, que haja restauração. Como igreja, nos levantamos em uma só voz e declaramos continuidade. Continue. Pela última vez, diga: quem já pisou